não param, principalmente os jovens, para pensar nesse casamento. O que eles vão querer desse casamento, se eles vão querer ter filhos, o que vai ser prioritário na vida deles, como eles vão educar esses filhos. Às vezes, para um, o importante, uma estava me dizendo, veja, quando eu me separei do meu marido, por quê? Eu queria que meus filhos estudassem nas melhores escolas, eu queria ter uma casa, o meu marido não dava valor para isso. O negócio dele era só ter o carro, o último modelo de carro todo ano, trocar de carro todo ano, e nossos objetivos eram diferentes. As pessoas às vezes não param para conversar antes de casar, não sabem nem o que um pensa do outro. Namoram, se apaixonam, casam e nem se conhecem direito. Daí é tão fácil descasar, né, hoje em dia. Então, eu acho que as pessoas têm que conversar mais, serem mais racionais também. Já continuamos, Manachev, nós vamos chamar um repórter CBN, na sequência você complementa aí esse tema. 10h30, repórter CBN no ar. 10h37. Papo de Sexta. Hoje falamos aqui com os nossos convidados sobre a dificuldade que as pessoas têm na escolha do parceiro, da parceira, porque é tão difícil encontrar alguém que realmente dê certo, porque tanto relacionamento termina depois em separação. Dionísio Banachevski ia complementar um tema, Dionísio. Relembra a gente qual era? Ela estava falando sobre a questão, estava falando basicamente do sintoma, né? Do que muitas vezes é a alegação para a causa da separação. Por exemplo, mas o fulano não quer investir na educação do filho, quer comprar o carro. Na verdade esse é o sintoma. Não se olha o que está levando a isso. Onde é que está o foco? Por que essa pessoa está desfocada dessa relação? Qual é que é o comprometimento que ela tem nessa relação? Né? E aí o que aparece? Aparece o sintoma. É a mesma coisa de que tem uma relação extraconjugal. Não, mas foi sem vergonha, foi isso, aquilo. Mas não se olha o que está por trás disso e quais foram as participações para que isso acontecesse e que o indivíduo, tanto o homem quanto a mulher, buscasse protagonizar um relacionamento fora. Então, tem que olhar a relação um pouco mais dentro dela, né? E principalmente assim, muitas vezes as pessoas, as relações não dão certo porque as pessoas se focam no outro, ao invés de olhar para si. Quer dizer, eu não tenho que ser responsável porque eu gosto somente da minha mulher, eu tenho que ser responsável porque eu me comprometi a esse relacionamento. Ela não me colocou uma arma na cabeça, você tem que ser fiel a mim, né? Eu me comprometi a isso. Então a fidelidade, ela parte do indivíduo para com ele mesmo, né? E aí muitas vezes nessas coisas onde se cria o comprometimento, mas agora tem os filhos, tem aqui, mas esse comprometimento realmente existe ou não existe? Então tem que ver muito a questão do sintoma, para onde que está vendo essa causa aí e o que estabelece dentro da relação, né? Era só essa complementação que eu queria fazer da... A Sheila? Veja, é que muita gente nem conversa. Eles tem pessoas que namoram, se apaixonam e casam muito rapidamente. Eu acho que as pessoas têm que conversar, ver se elas têm os mesmos objetivos de vida, e que eu acho que é meio o dedo podre. Pessoas que casam com alguém totalmente diferente, que pensa diferente, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Aquela pessoa que eu estava falando dos 3 casamentos que pediu minha ajuda, ele sempre me liga me agradecendo, ele já está há 12 anos casado, né? Então ele avaliou bem com quem ele ia casar, sentou, conversou, está com 2 filhos e é o 4º casamento dele. Ele até brincava, você tem que explicar por que meus 3 casamentos não deram certo. Ele dizia, porque eu tenho a pior ficha corrida da par ideal, porque alguém na minha idade que já casou e se divorciou 3 vezes, né, com tão pouca idade. E felizmente ele está há 12 anos casado e os 2 estão muito bem casados. A Ruth Bonoes estava aqui no intervalo chamando a atenção para a dificuldade, da impressão que falta homem, ou falta mulher, ou falta os 2, mas como tem gente hoje solitária, Ruth, não, é verdade. E não é só com mais idade, não. Né? Até a própria filha falou a faixa jovem. É uma coisa interessante, eu tenho filhas de idade de 30 anos, né, e tenho muita convivência com amigas dessa idade. O que eu percebo é o seguinte, é uma reclamação da mulher, e são mulheres maravilhosas, sabe? Formadas, não tem problema de financeiro, são bonitas e não encontram um parceiro. É verdade. O que acontece?
eu acho que relacionamento nunca esteve tão difícil como nos dias de hoje. Se por um lado tem a facilidade de você teclar na frente de um computador e se comunicar com gente do mundo inteiro, as pessoas nunca estiveram tão sozinhas como hoje, tão solitárias e difícil de encontrar um relacionamento. São tanto homens e mulheres bonitos, bem-sucedidos que chegam e dizem: eu não encontro ninguém, em todas as faixas etárias. Eu vim aqui porque a gente sai na balada, todo mundo está lá para se divertir. Você trabalha o dia inteiro, no teu trabalho você não quer se envolver para não ter problemas e a gente não encontra mais ninguém. Você não sabe quem quer uma coisa séria, quem só quer brincar, por isso que as pessoas me procuram. E você sabe explicar o porquê? Olha, na faixa jovem eu tenho muito hoje, mudou até o perfil da minha empresa. Hoje eu tenho muitos moços na faixa de 20 e poucos anos nos procurando, e até vem moços mais jovens ainda que eu não cadastro porque eu não tenho moças para eles, reclamando que as moças jovens na faixa de 18 a 26 anos não querem mais namorar, porque elas são muito preocupadas, e isso é verdade, com a vida profissional. Hoje a mulher, depois que ela se forma, ela quer se especializar, ela quer entrar no mundo corporativo, quer comprar seu apartamento, seu carro, e eu percebo que quando ela conseguiu se estabilizar profissionalmente, já tem seu apartamento, viajou, curtiu, é que ela começa a procurar nosso trabalho. Exatamente. Depois dos 30, elas vêm em bando procurar o nosso trabalho. E aí, está lembrando que é o problema estatístico, né? Os e homens depois, vão mais cedo pro os homens vão mais cedo e as mulheres mais velhas nos procuram bastante, porque daí elas têm uma dificuldade, porque o número de homens é menor, além dos homens morrerem mais cedo. Então são mulheres maravilhosas. Pode continuar. Mulheres maravilhosas, mulheres super cultas, que conhecem o mundo inteiro, bem-sucedidas, e daí o número de homens é bem menor que o número de mulheres, porque os homens nessa faixa etária ou estão casados e dificilmente se separam, né, nessa faixa etária, já estão acomodados, ou eles já morreram ou estão doentes. Eu tinha uma amiga que posso dizer uma coisa, uma amiga conhecida minha, que eu dizia: mas eu queria tanto arrumar um namorado. Ela: Ruth, nessas alturas, nessa idade, porque eu tenho 60 anos, você vai achar alguém para empurrar a cadeira de roda, porque não tem mais ninguém. Agora, você sabe, Ruth, os homens que chegam lá depois dos 60, assim, 60 e poucos, não, num minuto ele já arranja alguém. Eles chegam, eles escolhem já. Os homens não têm dificuldade nenhuma nessa faixa etária então, encontrar mulheres. Que realmente a frase "está faltando homem" é verdadeira? Nessa faixa etária está faltando homem. E eu sempre, em todas, antigamente só faltava homens nessas faixas mais velhas. Hoje, quando saem os dados do IBGE, eu sempre estudo cada vez que sai, e hoje é uma coisa preocupante. Quando o nosso presidente era o Lula, um dia escutando a Hora do Brasil e saiu os dados do IBGE, ele disse que ele estava muito preocupado porque ia faltar mão de obra masculina para trabalhar no Brasil, porque os homens jovens estavam morrendo tanto em acidentes e homicídios que não ia ter homem para trabalhar nesse país. Daí eu fui para o IBGE pesquisar, porque daí eu já me preocupei, eu digo: não vai ter homem para casar, o que eu vou fazer com a minha empresa? E é impressionante o que aumentou do penúltimo para o último censo a morte de homens em todas as faixas etárias por acidentes e homicídios. É uma coisa assim que vocês não podem imaginar. Então, eu sempre digo que se não cuidar, os homens não forem ao médico, não dirigirem melhor, não praticarem tanto esporte radical, não se cuidarem, daqui a pouco vão virar animal em extinção. Só quero dizer, eu vou sair daqui deprimida. Não, eu vou me arrastar nesse final de semana. Deus me livre. Eu precisava fazer uma questão aqui, desculpa interromper, mas o Dionísio disse uma coisa interessante, se é que eu entendi, que quando se há infidelidade no casamento, e a gente falando de relações porque elas dão errado, você tem hoje mais condições de entender a infidelidade do outro? Ou seja, eu teria que perdoar o marido malaco?
É isso? Não. Pelo amor de Deus, Juninho. Jamais eu falaria uma coisa dessa. Não, eu não vou pegar não muda a minha palavra. Mas, para colocar o assunto aqui no popular, mostra aí a nova novela que entrou, que a mulher descobre que o marido não era bem o que ela pensava, mas pelas contingências financeiras, ela acaba segurando aquele marido, mesmo não sendo exatamente o marido. Mas veja, de alguma forma o que eu quero dizer é o seguinte, aquele que se distraído contribuiu para que houvesse aquele tipo de coisa, ou na sua escolha, ou na forma de se relacionar, na forma de permitir a relação acontecer. Quer dizer, as relações, elas não acontecem, nada acontece por acaso, né? Eu quero voltar um pouquinho ao tema que a Sheila estava falando, dessa questão da falta. O que acontece é assim, eu acho que existem momentos, as meninas hoje, as jovens, na faixa entre 20 e 30 anos, elas estão na busca dessa identidade. E aí, elas saem um pouco daquela coisa mais da fantasia, do amor, do desejo, e entram para uma vida muito racional. Sim. E relação não se estabelece no racional. Relação, homem e mulher, para ser saudável, para ser boa, ela se estabelece na alma. É a complementação. Quando a gente não lidar com isso, sempre vai buscar, né? Então não tem idade. Com 60 anos você pode viver uma paixão de adolescente. Agora, para isso, existe uma coisa muito importante. É uma das coisas que eu mais vejo dentro do SESC terapêutico, que é a questão da entrega. As pessoas não se entregam mais. Mas não é se entregar para o outro, é se entregar para si, se entregar para o seu sentimento, se entregar dentro dessa contextualização, né? Porque um relacionamento não é somente flores, é coisa cheirosa. Também tem os maus odores, também tem a coisa penosa, tem os momentos de enfrentar as intempéries juntos. E ele só pode acontecer quando isso é feito conjuntamente, né? Então o casamento é uma relação de confiabilidade que tem origem numa palavra chamada confiar. E confiar é o quê? É juntos acreditar, é junto tecer, é junto construir, é junto andar, né? Sim, tem os momentos bons e ruins, né? Então nós temos que ter, ao ponto de partida dos relacionamentos, eu acho que é muito mais por aí. E quando se sai muito, entra para essa questão do individualismo, em desrespeito à individualidade, é que eu acho que as relações elas acabam se rompendo, né? As pessoas não têm mais paciência, não têm mais tolerância hoje. Curitiba as coisas chegam tarde aqui, a discussão sobre o existencialismo, me lembro, nos anos 60, começaram a discutir Sartre, né, aquela discussão, e chega tarde. Chegou tarde o swing, agora tem o swing em Curitiba, em Santa Felicidade e tal, foi um escândalo, os jornais abordaram. E nós tivemos, estavam falando em solidão, tivemos um clube dos solitários aqui em Curitiba, feito por mulheres com problema separado, mas que espetacularizavam a sua solidão, né? Porque criaram o clube dos solitários, que primeiro era no Café de Paris e depois passou para o Clube 1, lá na rua Matheus Torino, né? Então as pessoas lá, havia uma espécie de namoro, quase aquele namoro de japonês, né? Mais de conversa e tal, né? Mas era uma coisa marcante, foi um momento de Curitiba interessante, eu me lembro disso, né? E até um dia fui lá para o Canal 12, aí me homenagearam lá, né? E eu fiz a frase, né? Lógico, para agradar as pessoas, dizendo que aquilo não era o clube dos solitários, era o clube dos solidários, como é no bar. É mais barato ir no bar do que no psicanalista, né? E nós resolvemos, como eu resolvo parte das coisas, não só no bar, mas também na pescaria. Então virou essa espetacularização da solidão. Que solidão, Kratzo, é essa, né? Que está todo mundo assistindo, participando, com música, o Edenardo, cantor, né? Parachevski, parece que o problema não está tão presente no outro. A questão da má escolha está presente na pessoa que faz a escolha, então. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não adianta você olhar para o outro, tem que sempre olhar para a gente, né? Isso que o Mazda falou é uma coisa muito correta, né? Nossa, ipso. Conhece aqui mesmo. Exatamente. A partir da gente é que a gente pode estabelecer. E a questão da segurança. A segurança não é o outro que vai me dar. A segurança é eu que tenho que ter nas relações.
E não é só na relação conjugal. Em tudo, em né? No trabalho, profissionalmente, né? Na forma que nós estamos inseridos no meio, né? Quer dizer, a segurança tem que estar dentro de cada um, não é fora. Né? Mas esse ponto abordado aqui, que também é importante. Talvez tenha sido você que falou, eu não lembro quem falou, que hoje as pessoas não namoram mais, elas já casam de uma vez, é muito rápido. Uhum. E até tem aqui o nosso ouvinte, por isso que eu lembrei do assunto do Evaldo, que nosso ouvinte é antigo. E o Evaldo é antigo porque desde o primeiro dia ele está escrevendo todo dia. O Evaldo diz que namorar muito, namorar pouco, acho relativo num relacionamento humano. Namorei pouco, casei em 81, conta das filhas, tudo, filhas formadas, normais, né? Pro momento atual ele acha que conseguiu bastante, o nosso ouvinte Evaldo. Mas eu acho que aí teria que ter uma inversão também, né? As pessoas pensam assim, vou namorar para casar. Tem que ser o inverso, casa para namorar, né? Uma relação, ela sobrevive quando há necessidade da conquista diária, quando há necessidade do namoro diário. Quer dizer, enquanto não houver esse tipo de coisa, quando deixar de existir esse tipo de coisa, pode saber que a relação começou a morrer. Quer dizer, então há essa necessidade. É a inversão, tem que casar para namorar e não namorar para casar. Então acho que essa inversão é uma coisa que de repente se construir essa intimidade, que eu chamo de intimidade da alma, que eu acho que é uma coisa muito mais forte, ela pode perpetuar. E os casamentos, podem ver, todos os casamentos que se perpetuam, eles sempre houveram algumas características de respeito, de conquista, de dedicação. Quer dizer, se o Maza está falando que está casado há 58 anos, não é de graça. Houveram muitos momentos dessa reconquista, né? Cláudio Escora, pelo Twitter: a escolha deve ser feita de quem você vai se separar e não de quem você vai se casar. Afinal vai dar errado mesmo. O Alessandro Tadeu no Twitter falou o seguinte: lembrei dessa frase: se na vida você casa com idiota, é a vida. Se você se casa com 10 idiotas, você é o idiota.